tá ligado, tá ligado, né? tá ligado? Você tá ligado. Tá ligado? Você tá ligado no sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Mais um Tá Ligado? Tá ligado na Sucesso em Vendas. Então nós estamos aqui numa cruzada, falando aí das formas, das ações que a gente pode ter, dentro do nosso RH para diminuir o nosso indicador de turnover. Então, na semana passada eu falei com vocês sobre as ações de onboard e eu falei das 5 primeiras. Então, neste programa, nós vamos falar aqui das próximas 4 ações, que eu acredito serem extremamente importantes também para que a gente trabalhe em prol da diminuição desse indicador de turnover, e vamos falar também sobre rampagem, que é um termo que está começando a ficar na moda, todo mundo está falando e ele é muito importante. Vamos em frente? Vendedor novo precisa de método de vendas. Aliás, toda a sua equipe de vendas precisa de um método de vendas. Então, método de vendas não são regrinhas, não é passinho de venda, é método. Esse é um dos nossos fundamentos aqui no Sucesso em Vendas. Quer melhorar a produtividade de vendedor, eu tenho que desenvolver um método de vendas para eles. Ah, mas eu não tenho método de vendas, eu não sei. Então, da mesma forma, depois, aqui na descrição, tem um outro vídeo que eu vou falar sobre especificamente de método de vendas. Então, se você não tem ou não faz, eu vou, pelo menos de uma forma mais simples, como é que você pode tratar disso aí dentro da empresa. Mas, puxa vida, eu estou entregando. É como se eu contratasse alguém para fazer uma receita de uma comida e eu mandasse lá para a cozinha e falasse assim, se vira, a cozinha está ali, abre as gavetas lá, você vai achar as panelas, as facas, abre os armários que você acha os ingredientes e eu quero o melhor bolo do mundo. A pessoa fica perdida, a pessoa vai fazer o quê? Vai começar por onde? Até ela acertar, você já se encheu e está mandando ela embora, ou ela mesmo desiste daquela tarefa. Agora, se eu contrato alguém e mando fazer essa mesma coisa e digo para ela, está aqui a receita do que eu quero, está escrito como eu quero, e em todos os armários está escrito onde estão os utensílios que você precisa. Tudo que você precisa está ali, é só você ler o método e fazer. É outra coisa, a pessoa é outro nível de produtividade. Para que tudo isso, gente? Para a gente fortalecer esse novo candidato, para que ele dê certo no nosso quadro, para que ele não peça a conta, para que ele produza o mais rápido possível, para que eu não precise mandá-lo embora, enfim. Método de vendas é coisa séria, complexa e necessária. Aí vamos para um outro método quando a gente fala de gerência. Então aqui, você promoveu alguém para ser gerente de vendas, ou coordenador, ou supervisor, sei lá, gerente regional. E nós estamos falando agora de alguém que vai fazer gestão. Ele não é mais vendedor, agora ele é gestor. Certamente ele vai ter pessoas abaixo dele. A dica aqui nesse ponto é você desenvolver uma ferramenta, um conteúdo para este gerente, agora estou falando de quem foi promovido à gerência, que você diferencie entre as habilidades, as skills e as competências. Para ele ser gerente, e aqui de forma muito simplista, eu vou definir que gerente é aquele que cuida da operação, dos processos, da operação. Então, acho que você está me entendendo e você tem que fazer a listagem, o que é o papel de ser gerente. E no outro lado, as skills, as competências, as necessidades, para ele ser líder. E quando eu olho o papel de líder, eu estou falando o que é que ele vai fazer com a equipe, como é que ele trata a equipe, como é que ele lida com cada um, como é que ele treina a equipe, como é que ele motiva, como é que ele transforma, como é que ele melhora os talentos das pessoas, como é que ele dá feedback, como é que ele lida com conflito. Então, uma coisa é ser gerente, outra coisa é ser líder. Bom, mais uma ação para dentro do seu onboarding.
que é você listar, descrever. Dá trabalho no começo, mas faz bem. Faça cenários de vendas, faça historinhas, é escrever. Inventa um personagem, inventa um perfil de cliente, inventa modo de dizer, tirado da realidade sua, né? Uma situação de compra, como é que as pessoas entram, como é que elas se comunicam, como é que elas pedem, como é que elas se comportam. Crie cenários positivos, coisas que você tirou do campo e descreva, fulano, você vai começar a trabalhar na área comercial, eu estou te entregando aqui 5 cenários ou 8 cenários que são muito recorrentes. Você vai se deparar muito com este perfil de cliente, falando exatamente isso, falando isso do nosso concorrente, comparando o nosso produto dessa forma. Então já estou te adiantando este cenário, esse outro cenário, lê com calma, porque você vai se deparar com isso e embaixo eu já estou te dando todas as fórmulas, as formas de argumentação, de saída, de comportamento. Então, podia ficar horas aqui falando sobre isso, gente. Isso é muito importante. Você antecipa, você põe luz, você materializa situações que os antigos já sabem que vai acontecer e pega os novatos de surpresa, despreparados, acabam se dando mal, perdendo cliente, perdendo venda, perdendo tempo para amadurecer, se eu posso antecipar isso. Bom, e a última coisa dentro do programa de onboarding, é você, nos primeiros 30 dias, organizar 2 lives com os seus novos vendedores, na primeira quinzena, na última quinzena. Chama eles para uma reunião online, cada um com seu celular, com seu computador, e é um bate-papo seu de avaliação, né, de saber como é que eles estão indo, como estão se relacionando com os colegas, como é que eles estão se relacionando com o gerente, como é que eles estão conseguindo se adaptar dentro da sua área comercial. Então vocês podem ver que é um mundo de coisas. Vamos continuar então com o último tema aqui, que engata aqui com todos esses pontos aí do onboarding, né? Desde o tá ligado da semana passada com os que eu falei hoje, né? Eu falei sobre método de vendas, sobre a diferença entre gerência e liderança, sobre você desenvolver os cases e sobre as lives. Bom, rampagem, né? A palavra vem aí da rampa, né? Rampa que leva você para cima, que faz você caminhar, né? E que tem etapas. Então, mais ou menos vem disso, né? Essa situação, esse termo apropriado aqui para o nosso mundo comercial. Então, algumas coisas são muito óbvias, né? E eu não entendo por que muitos RHs e áreas comerciais insistem em cometer o mesmo erro, um erro clássico, um erro antigo, visível, fácil de diagnosticar, que é colocar o vendedor no campo de qualquer jeito, só porque ele foi contratado, porque ele passou no processo de seleção, porque na entrevista ele disse que ele é aquilo, ele é aquele outro, ele faz, ele acontece, e na verdade não é nada disso. Porque a hora que ele for para o campo, ele vai bater cabeça, ele não conhece a tua empresa, às vezes não conhece o teu produto, não conhece o perfil dos teus clientes, ele não está ambientado com os colegas de trabalho, ele vai sofrer com uma nova liderança, que é o gerente que lá está, porque ele não conhece direito como é que ele vai ser tratado. Tem toda uma confusão aí mental, psicológica, sei lá, até espiritual, porque a pessoa até é um novo mundo, é um novo dia para ele, até o fato de sair de casa, ir até a sua empresa trabalhar, ou sair, viajar, vender, ou telefone, não importa. Eu vou começar dizendo para você de cara aqui sobre rampagem, que se esse vendedor não produzir nos próximos 90 dias de acordo com como você quer que ele produza, você vai mandar ele embora. É o que acontece. Ou ele vai pedir a conta, porque ele não está ganhando, ele está ganhando o mínimo necessário, ele não sobrevive com isso e ele, por qualquer mais alguns reais na esquina, ele pede a conta e vai trabalhar lá. Então, rampagem, gente, é algo muito sério, inteligente e técnico. Você do RH, junto com a área comercial, vamos estabelecer aqui como um padrão 90 dias. Qual é a meta ou quais são as metas de vendas escalonadas em 90 dias
que ele vá atingindo aos poucos essas metas, até chegar na meta, de fato, na cota que vai ser dada para ele, nos objetivos, que normalmente e erradamente, erroneamente, as empresas dão já no primeiro dia, né? Entrou vendedor novo, às vezes o vendedor, simples assim, ele pega a meta se for numa loja, ele pega a meta da loja, divide pelo número de vendedores e pimba, já dá para o vendedor que começou hoje o mesmo peso de produtividade, de produção, de resultado que ele deu para um vendedor que está lá meses trabalhando. Então, é lógico que isso não está correto. Então, rampagem, primeira coisa é isso. O vendedor começa a trabalhar hoje, eu tenho 90 dias de treinamento intensivo, grande, de acompanhamento, ele tem que estar sendo protegido por um anjo da guarda, ele precisa estar dentro de um programa. Tudo que eu falei para vocês de onboarding, ele se confunde um pouco com a rampagem, mas a rampagem ela tem algo mais técnico, que é você estabelecer no primeiro mês qual é a meta de vendas dele, qual é a meta no segundo, qual é a meta no terceiro. Qual é o programa de treinamento que esse vendedor terá no primeiro mês, qual é o programa de treinamento que ele terá no segundo, qual é o programa de treinamento que ele terá no terceiro. 3. Quem é que vai acompanhar esse vendedor de perto como se fosse um guardião, um monitor, um mentor nesses 3 meses? É o gerente da loja ou é alguém aí do RH? Como que nós vamos ter contato com ele? Então, neste período, precisa ter interseções, precisamos de outras lives, outras formas de comunicar para avaliar o desempenho desse vendedor, que tenha um checklist de avaliação sobre essa evolução dele de 15 em 15 dias, né, no máximo de 30 em 30. Parece estranho, parece muita minúcia, muito trabalho, mas é importante. É uma planta nova que foi transplantada de um lugar que está sendo posta num jardim. Se você não colocar lá, né, alguma coisa que ancore ela, se você não proteger do sol, da geada, se você não jogar um adubo, se você não regar ela diferente das outras que já estão estabelecidas, ela não vai se desenvolver. Esse arquétipo, essa comparação é muito simples. Toda vez que plantamos uma planta nova, ela necessita que seja aguada muito mais vezes do que a uma que está ali do lado já há alguns meses, porque ela já aprofundou suas raízes, ela já busca água lá embaixo. Então, assim, é a mesma coisa, né? Eu tenho o mesmo cuidado de uma planta nova, seja no vaso, seja no jardim. E são só 3 meses. E os benefícios são muito grandes, porque eu quero que ele amadureça, que ele cresça, que ele dê certo, que eu não precise contratar outra pessoa. Então, nesses 90 dias, eu preciso ter um programa de treinamento, repetindo, um programa de escala de metas, alguém que faça o papel de monitor e um canal de comunicação sua de RH com eles para você colher feedbacks e também você ter um checklist de avaliação. Então, rampagem nada mais é do que um programa alongado de onboarding, né? Como é que você vai fazer com que esse vendedor ele crie musculatura e ele produza tão bem quanto os outros. Nós temos programas desenvolvidos aqui pelo Sucesso em Vendas, eu falo isso porque não é teórico, nem é da minha cabeça, é da prática, falo com autoridade, peço licença para falar dessa forma, porque nós implementamos programas de onboarding e nós temos, em alguns casos, em alguns clientes, que com 60 dias a gente consegue fazer um vendedor produzir o que igual alguém que está ali há 12 meses. Então, isso tem um ganho, tem uma economia de dinheiro, tem N benefício. A pessoa fica feliz, a pessoa está motivada, a pessoa vai ganhar mais dinheiro, ela bate a meta, alivia a pressão no RH, enfim. Tem o custo do turnover que a gente elimina. Então, tudo isso, né? Tudo que eu falei nesse programa e no último programa sobre onboarding e rampagem é o nosso segundo ponto, né? O primeiro lá atrás, no outro está ligado, eu falei sobre definir o perfil ideal. Agora, em 2 programas, nós falamos sobre onboarding e rampagem. E nós vamos falar no próximo tá ligado sobre o que a gente entende seja um RH estratégico, que é o que vai cuidar disso tudo, ok?
Hashtag tá ligado na Sucesso em Vendas. Tá ligado, né? Tá ligado.